Boa tarde, doutora Noelma. Boa tarde, Josué. Bem-vinda e muito obrigado pela paciência depois do último episódio, né? Bom, paciência é o que nós temos que ter, ou pelo menos perseverança, não é? E resiliência para conseguirmos ter as coisas como queremos e às vezes não acontece à primeira e temos que voltar, não propriamente do princípio, mas pelo menos dar continuidade àquilo que estávamos a fazer. E antes de tudo também eu é que agradeço, porque acho que aqui o professor Josué Chilundolo está a fazer um trabalho excelente com esse projeto também de investigação e toda a preocupação que tem tido em divulgar, em querer fazer investigação, ter dados, ter informação para nós podermos discutir e abordar alguns temas com mais propriedade. Portanto, obrigada por estarmos aqui outra vez e vamos, com certeza, desta vez ter uma internet mais favorável para nós. Assim seja. Para quem nos assiste, entramos na última semana de abordagem de um conjunto de temas em volta dos efeitos sociais e econômicos do confinamento social. A ideia não é só fazermos um diagnóstico sobre o contexto em que nos encontramos, mas, acima de tudo, também tentar projetar um conjunto de diretrizes para o pós-Covid, para o bem do país, Angola, mas e, acima de tudo, para o bem do mundo. Doutora, nós ficamos com algumas questões no ar. A ideia de abordarmos o capital humano, concentrarmos a nossa abordagem no capital humano e na inteligência emocional, explorando, é claro, nesse curto espaço de tempo, um conjunto de conhecimentos da doutora, que não serão suficientes, mas depois os internautas serão convidados a irem para a Academia BAE para viverem um pouco mais do conhecimento da doutora. Mas até lá, naquilo que podemos partilhar, o que é que se lhe oferece dizer nesta altura? Bom, eu acho que gostaria de focar aqui alguma atenção nesta questão do investimento do capital humano sob uma determinada perspectiva. Nós estamos sistematicamente agora muito preocupados e a falar muito sobre esta questão do que representa a crise do Covid, esta catástrofe, calamidade mundial que nos aconteceu. Mas nós não podemos esquecer que nós já vínhamos de fases em que já todos tínhamos uma consciência muito clara de que havia problemas graves ao nível da falta de emprego, já tínhamos problemas muito sérios, portanto, de perda também de poder de compra, de termos a riqueza concentrada num grupo reduzido de pessoas. E quando falo disto, não estou só a falar ao nível de Angola, é um mal que acaba por ser muito mais extensivo e alargado do que às vezes nós imaginamos, mas nós estamos no nosso contexto e essa era uma realidade. Portanto, a realidade agora da pandemia e o efeito e os danos que ela nos traz acaba por aumentar ou exacerbar também todos estes aspectos e efeitos ou danos que já existiam ou males que já existiam. Portanto, nós temos estratégias que dizem respeito ao pós-Covid, a uma economia também que precisava de ser alavancada, mas nós precisamos de ter um equilíbrio entre aquilo que era a situação da nossa economia
esta situação agora que nos cria um momento em que nós acabamos por ter de pensar muito seriamente, não zerando, não é? Não podemos, porque existia um histórico para trás, mas de facto que tipo de economia é que nós queremos daqui para a frente? Eu creio que temos também a oportunidade agora para pensar nestas questões, que temos também uma oportunidade excepcional de criar uma consciência social, ambiental e cultural. E esta questão do investimento do capital humano, obviamente que está dentro deste contexto, sobretudo porque nós temos um contexto social e educacional que tem esta fragilidade. Temos um capital humano que precisa de ser cada vez mais qualificado. Tivemos uma proliferação de universidades, de escolas, de formação e tudo mais, de uma forma muito rápida. Em 1999, eu recordo-me quando abriu a Universidade Católica de Angola, foi a primeira universidade privada, logo a seguir surge a Lusíada e outras, e portanto quando nós vamos hoje avaliar o número de instituições de ensino superior, elas ascendem aos 89, o número de 89 instituições de ensino superior, algumas autorizadas, outras que até perderam parte da sua possibilidade de operar, e tem havido este esforço. O que é que quero dizer com isto e porque é que este investimento, que à partida parece ter havido um abrir de grandes oportunidades, porque se abriram mais instituições de ensino superior, abriram-se também centros de formação ou lugares onde teoricamente as pessoas vão adquirir conhecimento. Agora a questão está na qualidade, na supervisão, na responsabilidade de quem abre estes centros, as competências desses formadores e professores e que pessoas é que nós estamos a colocar no mercado de trabalho, com que competências. E aqui nós temos de trabalhar, sim, com estes dados que são reais. Eu creio que neste momento, pelo contacto que tenho também, nós temos um Instituto Superior e, portanto, o contacto com o Ministério do Ensino Superior tem sido regular. Tem havido exigências muito sérias relativamente à forma como nós devemos operar e aquilo que é necessário fazer, mas nós temos um trabalho muito, muito sério ainda para desenvolver, sobretudo porque efetivamente há no mercado instituições que têm milhares de alunos e muito poucos professores, no sentido do respeito que esta palavra me merece, professores que dominem não só conhecimento teórico, científico, mas que também pratiquem a investigação, que estejam permanentemente a aprender e que sejam capazes também de gerar discussão, de questionar coisas, de escrever também e exercer algum tipo de trabalho, de discussão e de investigação que é necessário para que eu possa, na prática, questionar raciocínios e teorias. E, portanto, nós não temos isso, temos poucos professores que se dedicam efetivamente ao ensino, à pesquisa, e lá podemos ir e porque é que temos e porque é que existem os turbo-professores e etc. A verdade é que o investimento no capital humano acaba por ser importante que seja feito, mas este é o capital humano que nós temos. E, portanto, já não podemos estar a dizer eu não tenho,
O que eu tenho é de criar, ouvia isto até ontem de um professor, explicando justamente que nós também temos que nos adequar ao capital que temos e por essa razão é que nós precisamos também de fazer ao nível das empresas um investimento e contribuir assim para a melhoria não só da qualificação desses profissionais, mas também da melhoria de algumas competências. Eu tenho a minha perspectiva é de valorização não só de competências técnicas, de todo. O ser humano e aquilo que nós temos ao nível da inteligência, quando falamos de inteligência mais do ponto de vista cognitivo, da organização de pensamentos para a resolução de determinados problemas, nós temos aptidões mentais primárias, o tal raciocínio numérico, raciocínio verbal, raciocínio lógico, e depois temos as ferramentas de trabalho, o conhecimento que adquirimos técnico para o desempenho de determinadas tarefas e funções. A verdade é que isto é o fazer. Portanto, eu preocupar-me em como fazer, como desenvolver determinadas tarefas e acabar por resolver também problemas e utilizar determinadas ferramentas. Mas enquanto eu não for alguém que me preocupe não só em executar, mas me preocupo com aquilo que eu quero ser. O que é que eu inteiro quero ser e perspectivar para a minha vida e de contribuição para a empresa onde eu estou. E aí sim eu tenho que adicionar outras competências. E estou a falar de competências que dizem respeito à minha atitude, à minha automotivação, ao autocontrolo para promover relações que me permitam também criar um networking que facilita, não só por um lado influenciando positivamente, mas também fazendo com que eu traga para junto de mim as pessoas que eu preciso e que podem ajudar a complementar as limitações que eu tenho. O que as empresas, ou muitas empresas hoje estão a fazer, é tudo isto, quer dizer, é o conjunto ao nível desse investimento. Porque, por um lado, há uma fragilidade naquilo que tem que ver com o conhecimento do saber fazer, do conhecimento teórico para desenvolver determinado tipo de tarefas, o conhecimento e o manuseamento de determinadas ferramentas que são essenciais, e as empresas têm que, no fundo, despender um número de horas elevado para poderem ter os seus profissionais com estas competências para aumentar assim os seus níveis de produtividade e depois de eficácia e eficiência para a empresa, como também precisam muitas vezes de trabalhar também a questão das competências comportamentais, porque elas também se podem desenvolver e também precisam dessa atenção. Então, há aqui estes aspectos, é que por um lado nós temos na base profissionais e um capital humano que exige por parte das empresas que estão dispostas a fazer este esforço, que têm capacidade financeira para o fazer e, portanto, investem para melhorar e, ao conseguirem melhorar, se melhoram competências profissionais, pessoais, elas também naturalmente obtêm níveis de produtividade mais elevado e com certeza os seus resultados são muito melhores e são superiores e, portanto, acaba por haver essa tradução clara daquilo que é o investimento naquilo que depois é o retorno por parte da empresa. Doutora, se me permite aqui, eu queria só fazer um questionamento que é, apesar desta boa vontade da parte das empresas em querer investir e requalificar sempre que necessário
os seus recursos humanos para dar resposta àquilo que são as demandas do mercado, mas há também uma responsabilidade do próprio profissional de se doar para este aprendizado, porque em alguns casos, e enquanto consultor organizacional, vou-me deparando com muitas organizações que até criam iniciativas de formação, mas depois os trabalhadores não se dedicam, não participam, e tem um outro problema bem mais grave. Há aqueles que têm a função da gestão corporativa. Qual é a opinião da professora em relação a isso? Bom, o que eu acho é que nós temos de deixar, porque criamos, de certo modo, e tem razão, esta cultura da expectativa da entidade empregadora, até porque já tivemos uma lei geral do trabalho muito protetora também, e, portanto, muito protetora do profissional e com muitos receios se podiam tomar determinadas decisões em relação aos profissionais. Mas mais do que isso, uma certa cultura de protecionismo, uma cultura também por parte de algumas pessoas de que têm um emprego e, portanto, elas não têm um trabalho, não vão trabalhar, não estão a investir naquilo que é a sua carreira, aquilo que é a relação direta entre aquilo que é a minha compensação por aquilo que eu estou a fazer. Portanto, esta consciência, sobretudo em países que tiveram o regime económico que nós tivemos, precisa de ser desenvolvida. Há outros países em que também foi preciso fazer isto, porque a economia do mercado e aquele esforço que é necessário, eu valho por aquilo que trabalho. O meu retorno é equivalente à compensação que tenho pelos resultados que eu sou capaz de gerar. E há muita gente que não tem esta consciência. E, portanto, a autorresponsabilização e responsabilidade dos profissionais é algo que nós precisamos realmente de ter e de haver muito maior consciência da importância que tem. Quer dizer, nós não podemos ficar, ou os profissionais que assim o fazem, têm que perceber que quanto mais ficam à espera ou ficam passivamente convencidos de que o empregador tem essa responsabilidade, estão a perder uma oportunidade competitiva fundamental. Porque há outras pessoas que o farão, há outras pessoas que criam essa oportunidade. Na semana passada, quando falávamos, eu fazia referência àquelas situações em que nós olhamos para determinadas pessoas e até dizíamos era um excelente aluno, mas de repente não sabemos o que aconteceu, e aquele que não era um aluno tão bom acaba por ser um aluno que hoje tem um desempenho e que teve uma ascensão. Obviamente não estou a falar de ascensões que não são merecidas e que não tenham a ver com a meritocracia, mas com outro tipo de caráter. Vamos retirar este tipo de ascensão, mas aqueles que o fazem recurso às suas outras competências para além de saber resolver problemas de matemática ou escrever muito bem ou falar muito bem. E, portanto, nós temos hoje, cada vez mais, a consciência de que inteligência emocional, que muitas vezes é falada como se tivesse só a ver com as pessoas serem mais calmas, mais tranquilas, mais preocupadas com determinado tipo de padrão de lidar e de relacionar com as pessoas. Na verdade, a inteligência emocional acaba por estar associada, ou ela é composta por competências emocionais, e são competências emocionais individuais, por um lado, e competências sociais, por outro lado.
E aqui nós temos este aspecto que, sim, pode estar relacionado com esta situação que estamos aqui a referir da autorresponsabilidade, do investimento pessoal, do autocontrole na resposta a determinadas quer frustrações, quer situações, quer esta capacidade de resiliência de perseverar, de ir à luta, de não desistir. E, portanto, tudo isso são competências, na verdade, emocionais. Quando falamos das pessoais, estamos a falar de autoperceção e de autoconhecimento. Algo que muitas pessoas ou não têm, ou negam completamente, ou simplesmente desvalorizam. Eu preciso de saber quem eu sou. Quanto valho? O que é que eu não sei fazer? O que é que eu não conheço? O que é que eu não domino? Para eu tentar melhorar e fazer um esforço para conhecer. E, portanto, esta autoperceção e autoconhecimento também me permitem fazer um investimento, e que agora mais do que nunca é importante, porque quanto maior for o meu investimento e eu criar fatores diferenciadores ao nível das minhas competências, mais oportunidades eu vou ter e necessariamente vou fazer com que as entidades empregadoras também possam contar mais comigo e eu possa ser então aquele profissional que vai acrescentar aquele plus que o outro não fará. E para isso eu vou recorrer às várias soluções. Eu não tive aquela matéria na escola, eu vou estudar, nós hoje temos estas possibilidades infinitas, até por via da internet. Não tenho computador, mas eu tenho as várias soluções que há hoje, até de bibliotecas públicas, onde eu possa ir aceder a um computador e vou dedicar-me X horas por dia a adquirir determinado conhecimento, a aceder a determinadas plataformas para eu poder adquirir conhecimento ou ir procurar inscrever-me, investir formalmente. Posso não comprar uma coisa ou outra, que pode ser secundária. Prioridade para mim há de ser eu colmatar aquele conhecimento que eu não tenho. Outra das pessoais é a capacidade de autocontrolo. O autocontrolo é importante não só porque eu tenho a possibilidade de repensar determinados gestos e ações que podem prejudicar-me ou podem beneficiar-me se eu tiver esta capacidade, que pode parecer, mas é difícil em situações tremendas de exposição até agressão, eu tenho mesmo de desenvolver esta capacidade de respirar fundo e contar até 10, ou quanto mais não seja, até posso ficar a escrever num papel, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, e aguardar os nossos neurotransmissores deixem de funcionar à velocidade que funcionam, porque o autocontrolo acaba por gerar uma oportunidade extraordinária, que é garantir alguma confiança dos outros em nós. Porquê? Porque se eu sou uma pessoa que não tenho autocontrole e tenho reações de surpresa que os outros não sabem com o que é que podem contar, dificilmente eu sou uma pessoa que gera confiança também. Porque ninguém sabe que reação é que eu posso ter, não é? Do que é que eu sou capaz. Então, o autocontrole é outra competência que faz parte das competências emocionais e que é fundamental para um profissional. As outras, dentro das pessoais, temos a automotivação. Portanto, nós falamos de motivação, nós muitas vezes assentamos a motivação naquilo que é não me motivo, não trabalho porque estou desmotivado, não tenho motivação para fazer, então a motivação eu vou buscar no foco que eu quero para a minha vida, no propósito, onde é que eu quero chegar, qual é que é o meu propósito e a minha utilidade, tenho ou não, e essa utilidade que eu tenho também diz respeito à percepção que eu tenho sobre mim, eu posso ou não ir até ali,
eu posso ou não fazer determinado tipo ou desempenhar e desenvolver determinado tipo de trabalho e alcançar determinados resultados, porque eu Uhum. sei que eu domino aquela matéria e tenho esse conhecimento, tenho autocontrolo para poder então desenvolver-me e esperar quando tiver de esperar pelas oportunidades, pelo momento certo para agir. E, portanto, estas eu diria que são competências fundamentais para nós conseguirmos ser profissionais competitivos no mercado. E esse é um investimento em termos Doutora, de... essa ausência de autocontrole, perdoa-me o corte, essa ausência de autocontrole e até controle emocional é que faz com que muitos profissionais depois buscam por caminhos curtos e tortuosos para alcançar o sucesso. Daí o desejo pela não ética ou a violação da ética no cumprimento de alguns compromissos. Pode ser por isso? Não. Pode ser por isso e também pode ser porque quase se olharmos também para a autoperceção e o autoconhecimento, a pessoa pode ter ou até ter esta falha e achar que dando 2 saltos para a frente ou 3 resolve um problema. Portanto, é preciso nós pensarmos que há sempre uma interligação entre umas e outras, mas também há outro aspecto que me parece que é importante e que nós não podemos deixar de considerar, que é termos vivido durante muito tempo um período de guerra, e que eu já fiz essa referência da outra vez. Nós vivemos expostos a uma necessidade de viver o presente sem esperar nada do futuro. Então, nós hoje temos muita consciência de que as emoções comandam a nossa vida. Havendo esse inconsciente coletivo da urgência das coisas, também temos uma memória, também temos de ter esta noção de que poderá existir, aqui é um bom estudo que poderia ser feito, poderá existir uma urgência relacionada com este receio de não haver amanhã. E nós, como as nossas emoções é que comandam a nossa vida, existe um órgãozinho que está na base do nosso cérebro que se chama amígdala, e ela é um reservatório de informação, e informação que remonta até ao tempo em que nós estávamos na barriga das nossas mães, e portanto ela guarda quase como se fosse a torre de controlo de um aeroporto, quer dizer, tudo que há de registros estão lá, e muitas das nossas reações estão associadas a estas memórias para trás, e essas memórias fazem com que eu tenha determinadas reações por aquilo que é o que eu tive de resposta para fazer determinado. Deixa-me explicar melhor. Nós, a partir do momento em que eu tenho uma determinada situação e a minha emoção está lá, ela é vivida, as emoções são responsáveis por promover a ação, não é? E, portanto, eu tenho um estímulo externo, ele origina uma emoção, a emoção, na verdade, impulsiona a que haja a ação. E ao haver a ação, eu registro que eu, ao ter determinada ação, eu fui bem sucedido ou menos bem sucedido. E essa memória vai ficar lá registada. Vamos imaginar que eu tenho uma reação antiética ou de falta de controlo e, portanto, bato no meu superior hierárquico porque ele nos chamou a atenção. Eu sou despedido e, portanto, aquilo fica um registro na minha memória, e, portanto, eu estou a utilizar aqui um exemplo excessivo, justamente porque fica lá o registro, eu tenho a consequência e, portanto, o meu autocontrolo vai surgir também resultante da aprendizagem que eu fiz pela ação, não é? Que eu acabei por
desenvolver. Então, o autocontrole tem este lado, que é um lado que pode até dizer respeito a um histórico, e é um histórico no nosso caso, e o contexto é relevante, mas é algo que se aprende e que também tem que ver com o contexto das nossas famílias, aquilo que nós aprendemos de reações no contexto social, de como a minha mãe e o meu pai lidam com determinadas situações, de como eu e entre os meus irmãos sou capaz de tolerar, esperar e ter a noção de que a partilha é importante e há momentos em que eu tenho mesmo de estar à espera porque é a vez do outro. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que são importantes. Se eu não fui capaz de fazer, porque também tem a ver com maturidade, eu tenho de aprender. E, portanto, eu tenho de fazer este esforço porque ela é uma competência fundamental, não só para a minha vida pessoal, mas para a minha vida profissional. E, portanto, aqui falamos destas competências: autoprestação e autoconhecimento, autocontrolo e automotivação ou motivação. Depois nós temos 3 outras competências, podemos, quer dizer, eu acho que estas 6 são essenciais. Uma que é a empatia, a outra que é a responsabilidade social e outra que é o relacionamento interpessoal. Igualmente relevantes do ponto de vista profissional. Nós temos na empatia situações de nós termos consciência. Hoje até se divide a empatia em 3, empatia empática, empatia social e empatia pessoal. Portanto, eu tenho que ter a capacidade, na verdade, resumidamente, de vestir e colocar-me na pele do outro. E, portanto, também aqui nós vamos naturalmente interligar com a própria ética. O que é que eu não quero que me aconteça? O que é que eu sou capaz de fazer individualmente? Significa um respeito por mim, mas um respeito pelo outro e uma responsabilidade também pelo outro. E por isso é que logo de seguida a responsabilidade social é simultaneamente também individual. E o relacionamento interpessoal, que diz respeito à minha capacidade de criar uma rede de influência para mim. E, portanto, as redes de influência, quando bem tratadas, quando tratadas com ética, são fundamentais, porque é sempre a possibilidade, eu tenho, agora conheço o Dr. Josué, e ele conhece o professor José Otávio, conhece o outro, e portanto a possibilidade de entrarmos em contato um com o outro e sabermos, eu sei que ele desenvolve um estudo sobre determinados temas, provavelmente este trabalho que eu estou a fazer pode-me ser útil e eu, no outro dia eu também posso ajudar de outra forma. E portanto estas competências são competências que complementam aquelas outras que dizem respeito às competências que eu adquiri pelo conhecimento de matéria teórica e de utilização e manuseamento de determinadas ferramentas e que associo também aos outros aspectos que dizem respeito ao meu talento e vocação, que eu só posso, com certeza, e levá-las muito se eu tiver autoconhecimento e eu souber, eu sou fantástica a cantar, mas eu tenho a noção que há umas notas musicais que eu não atinjo com essa facilidade, então eu sei que eu tenho de as trabalhar. Eu sei que tenho de ter um autocontrolo de não iniciar a música num determinado tom para depois eu poder ir elevando. E tenho que ter a motivação e a capacidade de procurar ver com que professor, com quem, como é que eu vou aprender, onde é que eu vou ter aulas para poder dominar até, estou a falar aqui de cordas musicais e de música e da harmonia que é tão importante. A empatia, a mesma coisa. Eu falei destas competências aqui há uns tempos num seminário em Benguela e portanto numa atividade que nós temos com um ciclo de
de palestras nós designamos ser pró de ser produtivo, proativo, profissional, e Eu portanto... já assisti uma aqui em Luanda antes, Sim. e infelizmente não consegui assistir as outras, mas cheguei a assistir uma. Pronto, então o Ser Pro nós levamos, então se assistiu, o Ser Pro acabava, é um ciclo, nós vamos retomar, aliás vamos ter o Ser Pro online a partir do dia 9, mas Muito bom. nós temos essa... Focamos a atenção neste tema porque às vezes temos muito claramente a noção, sobretudo quando lidamos com formação e com as empresas, desta necessidade de desenvolver competências comportamentais. Então, um ciclo de palestras que nós chamamos, a pessoa é como se estivesse a subir degraus e depois nós designamos, se adquiriu o conhecimento, então você é pró neste sentido das competências comportamentais. E quando eu falava destas competências pessoais e da inteligência emocional, houve um senhor na plateia, que não sei se nos estará a ouvir, mas que me disse, mas isto em Angola não é aplicável. A inteligência emocional, isto já é para outros mundos, outro nível de desenvolvimento, algo que me deixou perplexa, mas também até entendendo que Desafiante, talvez né? fossem desafiantes, porque podiam ser mais as designações, a terminologia que tivesse a ser posta em causa naquele contexto. Então eu contei-lhe uma história onde todas estas competências na verdade acabam por surgir e perguntei e disse-lhe isto aconteceu aqui em Angola, pode ou não ser, se esta pessoa tivesse essas competências, aconteceria ou não, e portanto algo que nos acontece com alguma facilidade, que é a questão da violência entre as famílias e das casas, e eu falei de uma história de uma jovenzinha, portanto jovenzinha, uma menina pequenina, que apareceu com determinado sangramento e, portanto, estava na creche, apareceu com sangramento e os pais são chamados porque a creche leva para o hospital. E postos no hospital, eles vão a correr, não sabem o que é que estará a acontecer. Imagino, qualquer um de nós que somos pais temos a noção da gravidade das situações e de como nos impactam. E, portanto, eu sei que as pessoas ficaram, pronto, à partida do que é que se passa. Ninguém lhes dizia exatamente porque é que a filha estava ali e então nós sabemos que, entretanto, foi chamada, apareceu uma médica que deixou entrar a mãe, disse que o pai não podia entrar, a mãe dizia, mas o meu marido também tem que entrar, e ele até chegou primeiro que eu. Depois a senhora diz à mãe, olha, perante esta situação, eu só lhe posso dizer que esta menina foi sexualmente abusada. E, portanto, estamos a falar de uma criança de 2 anos. A mãe fica muito assustada e diz, isto não pode acontecer e eu quero o meu marido aqui ao pé. E a médica insiste dizendo, eu não deixei entrar o marido porque nestas situações e daquilo que é a nossa experiência, normalmente são mesmo os homens e são as pessoas de casa que são capazes deste tipo de atuação. E ela fica, quer dizer, imagine só por uns segundos desconfiar daquele que é o seu parceiro ou parceira nesta circunstância, o parceiro. A verdade é que esta é uma hipótese colocada, entretanto chega outro médico que diz, eu não, desculpe colega, já disse alguma coisa à mãe? Sim, já disse, eu sou muito frontal, eu digo mesmo as coisas e já tenho muita experiência, e, portanto estes para mim são os factos. O médico diz, bom, eu analisei a menina, estive com a menina e eu acho que gostaria de explorar outras hipóteses porque não me parece. E, portanto, mãe, tenha calma, o pai onde está, foram buscar o pai, porque, entretanto, estava na mudança de turno. Quando acontece esta situação,
a criança, o médico leva-os para junto dos pais e ele chama a atenção para factos que são a forma como a criança está a lidar com ele, que é um desconhecido, que é um estranho. Ele diz, ela não tem medo, ela não foge, ela não está assustada, a não ser pelo facto de estar num lugar que não conhece e com pessoas que não conhece. O que significa que esta menina, se tivesse sido agredida, ela teria outro tipo de comportamento. E então vamos ter calma e eu estou a fazer outros exames e então vou ter o resultado daqui a pouco. Os exames, entretanto, vamos encurtando a história, surgiram e o que a menina tinha era uma perturbação hormonal e, portanto, aquilo é uma espécie de uma menstruação que pode acontecer em meninas pós o seu nascimento e, portanto, acontece prematuramente uma situação de menstruação precoce. Ora, olhando para as três competências que eu referi, não é? Autoconhecimento, autocontrole, empatia, responsabilidade social e relacionamento interpessoal, porque a história acaba quando se pediu para denunciar a atuação, o próprio colega que teve a atitude correta disse que não o faria porque não queria prejudicar a colega. E, portanto, nós temos aqui todas estas competências e eu, se lhe perguntar, esta senhora é uma pessoa que não é inteligente? Naquilo que nós conhecemos de inteligência do ponto de vista cognitivo, com certeza é. Ela fez um curso de medicina, um curso exigente, que exige trabalho, muito estudo. São muitos anos de formação, de especialização. Exatamente. Agora, o que é que falhou? O que é que falta a esta profissional? Com certeza ela fazendo isso a muito mais outras pessoas, ela jamais será uma boa médica. Um bom médico é um médico que tem empatia, que está motivado para ir à procura de outras hipóteses, porque tem lá outros sinais, que tem a capacidade de dizer daquilo que é o meu conhecimento. Eu até posso ter experienciado ou vivenciado situações em que me parecem com esta história, muito parecida com esta, mas cada pessoa, cada ser humano tem os seus recursos, tem a sua bagagem emocional, cultural, histórica e o seu contexto. Portanto, não pense, eu já todas as pessoas que me conhecem devem ficar cansadas de me ouvir dizer isto, mas eu volto a repetir, não pense na doença que a pessoa tem, mas na pessoa que aquela doença tem. Cada pessoa tem situações e vivências diferentes. Ora, eu, enquanto profissional, vamos agora voltar outra vez para o contexto das empresas. Enquanto profissional, eu estou numa empresa, eu tenho os vários recursos, eu tenho o computador, tenho o Office 365, tenho todos o StreamYard, tenho todos estes recursos e o que é que eu faço com eles? Eu posso utilizá-los bem e para benefício de todos que eu espero que nos estejam a ouvir e que sirva também para, nesta discussão, partilharmos aqui algum conhecimento e, sobretudo, estes aspectos que são tão importantes para um profissional e que no investimento do capital humano, 3 aspectos para mim parecem importantes, sobretudo nesta fase em que estamos a enfrentar. Doutora Noelma vai falar dos 3 aspectos, perdoa-lhe interromper, assim também bebe um pouco de água. Eu interrompi menos porque eu tenho aqui a minha folha cheia de anotações, porque está a ser um grande momento de aprendizagem. Para quem nos está a assistir, nós estamos num exercício do qual decidimos chamar de diálogos em torno dos efeitos sociais e económicos do confinamento social, um diagnóstico sobre o contexto e a definição de diretrizes para o pós-Covid. Isso é uma iniciativa do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Sociais da Universidade Agostinho Neto, da qual o doutor
Professor Dr. José Otávio Serra Vanduna é diretor. Quem quiser conhecer mais, em princípio, pode por via das redes sociais ou ir até o Centro de Estudos está na Faculdade de Direitos da Universidade Agostinho Neto. Doutora Noelma, no entanto, mais do que a principal gestora da Academia BAE, é uma profissional que tem estado a doar a sua vida para o bem do país, por isso nós agradecemos este direto de partilha de conhecimentos. Doutora, da vez passada eu disse que era presidente do Conselho de Administração, na verdade é presidente da Comissão Executiva, presidente da Comissão Executiva. Da Comissão Executiva, exatamente, assim está corrigido. No entanto, a doutora ia falando de 3 aspectos a nível do capital humano, mas eu iria agregar uma questão que é, diante de todos esses valores que a doutora já citou, a verdade é uma que o pós-Covid vai obrigar a que muitos profissionais bons vão para a rua por inerência da falência dos negócios em que estão envolvidos. Gestores vão ser obrigados a repensar a forma como fazem e a forma como vão dinamizando as organizações a que estão envolvidas, ou seja, a vida não será a mesma. Do ponto de vista do equilíbrio emocional, como lidar com tudo isso? Bastará olharmos para o autocontrole, autoconhecimento, para a questão da responsabilidade social e das relações interpessoais, mas como é que eu faço gestão dessas emoções todas e dessas habilidades e competências? Onde é que eu começo, doutora? É uma pergunta difícil. Bom, eu tenho o dever de fazer as perguntas difíceis. Difíceis. Sim, doutora, estamos a ouvir. Não, nós não, quando dizemos assim, bastará, como se... quando nós falamos destas competências, elas não são simples, não é, de adquirir. Okay. E também não basta isto, é evidente que há um conjunto de aspectos e que dizem respeito à responsabilidade que o governo e que o Estado tem daquilo que se trata do bem comum, não é? E, portanto, aquilo que eu acho e que me ocorre é que vai haver e deve haver uma economia mais consciente e os governos e as tomadas de decisões, mesmo agora, estarmos confinados, estarmos fechados ou não, que empresas, que pessoas, sendo que nós temos um mercado informal com um número elevado de pessoas, podem ou não estar na rua e, portanto, essas decisões têm a ver, por um lado, com a preservação da vida humana, por outro lado, também há aspectos da paragem da própria economia que têm que ser tidos em consideração. Então, nós temos aqui um equilíbrio a encontrar. Quanto mais nós soubermos e quanto mais nós conseguirmos circunscrever, até em termos de conhecimento, que áreas, que províncias, se não existe nenhum sinal, se não existe nenhum dado de contaminação, de estar a ver, e são províncias, por exemplo, cuja produção é importante para o país, faz ou não sentido que o estado de emergência seja aplicável para todos de igual modo. E, portanto, estas são as questões, mas que dizem respeito ao governo e às tomadas de decisões que têm de ser feitas com base no equilíbrio entre preservação da vida, calamidade e tragédia total, que é a perda e a morte de muitas pessoas, sendo que nós já tivemos aqui outras epidemias e que são igualmente contagiosas, como a ébola, a Marburg, gravíssimas, mas que também têm características diferentes, porque elas são logo
em termos de sintomatologia, ela é rápida, aparece, não há dúvidas, a pessoa sente-se mal, não anda a deslocar-se porque está tão fraca que também não contagia. Mas, por outro lado, esta não, tem muito assintomático que contagia. Algumas pessoas serão assintomáticas e não irão, com certeza, ter grandes abalos do ponto de vista da sua fragilidade ao nível físico, etc., mas vão transmitindo e podem atingir outros e tornar-se um pico em que haverá mais dificuldade de atendimento, e foi isto que aconteceu nos outros países. Pronto, por um lado temos o papel do Estado e, portanto, aqui esta consciência também remete-nos para alguns aspectos que jamais podem ser ignorados neste sentido. E quando eu falava do que o Covid nos trouxe também, é esta que tem que trazer definitivamente, temos de, sem dúvida, parar e dizer há aspectos que são do bem comum que não podem faltar, porque aí já estariam resolvidos, não é? Portanto, a saúde, a educação e a água nós temos que as ter. Portanto, senão não estaríamos aqui com temas de como é que nós vamos agora suprir a necessidade no bairro tal, na zona tal, porque é preciso água. E, portanto, esta é uma consciência do ponto de vista da economia e social que são importantes. Porque depois eu tenho essa defesa em termos das pessoas, ou seja, eu vou pelo menos ter essa base e essa proteção. Do ponto de vista cultural, tem a ver também outra consciência cultural, as nossas próprias manifestações, a forma como interagimos, como nos abraçamos, como choramos os nossos mortos, portanto, as gotículas todas possíveis, os nossos abraços, o ajuntamento no comba, nos óbitos, porque é a nossa forma de fazermos os lutos. E, portanto, também ao nível daquilo que é a nossa consciência cultural, como é que se controla, e muitas vezes não é só por decreto, não é? E não é só por a ordem de fazer assim ou não. Quando as pessoas se deslocam e vão para a rua porque precisam de ir adquirir os seus bens, porque precisam de vender, porque a sua receita é diária, como é que eu as vou prevenir para elas continuarem a fazer isso, mas mais protegidas? Como é que eu vou fazer todo este tipo de trabalho? Porque senão a perda e a descida do ponto de vista da economia vai ser tão baixa, tão grave, que a recuperação vai ser ainda mais difícil. E aqui temos a situação que falou, que é a perda dos empregos, este recurso que já era tão escasso, não é? E, portanto, mais desemprego a existir, mas temos que também dar aqui um sinal positivo e recordar às pessoas que o ser humano é essencial. No nosso contexto, acaba por se reinventar, acaba por ter capacidade até, nós já demonstramos isto noutras circunstâncias, acabamos por ter uma capacidade de nos reinventarmos, mas precisamos pelo menos de alguma base. Portanto, há uma componente que há de ser de negociações relacionadas com questões da nossa economia, da dívida externa, dos apoios que se podem ir buscar fora, e não podemos esquecer que, sendo uma calamidade mundial, há uma responsabilidade coletiva. E aqui nós temos de apelar à solidariedade. Esse era o outro aspecto. Por um lado, a economia
este aspecto da consciência económica, social, cultural e ambiental, portanto, no centro das decisões de todos os processos políticos tem que estar esta consciência que tem que ser adaptada a cada país, com os recursos que o país tem, com o capital humano que o país tem, que provavelmente há empregos muito mais simples, muito mais que exijam pouco conhecimento tecnológico ou de outras áreas, mas que vão precisar todos de ficar em funcionamento. Há trabalhos e não necessariamente emprego que podem surgir por via destas situações e, portanto, o investimento tem que ser feito neste sentido. Por outro lado, temos também um aspecto que é importante. Este que eu dizia, por ser mundial, a questão da solidariedade acaba por ser muito importante que se vá, que se usufrua, mas que se tenha cada vez mais então a consciência também da prestação de contas e da ética. Muito daquilo que são as doações e os benefícios que nós temos precisam de ser cuidados com responsabilidade e com ética, porque vamos perdendo a possibilidade de os ter justamente por falta de utilização correta, da aplicação para onde tem que ser, dirigida e devidamente utilizada pelas pessoas que nós temos que para as quais está direcionada, e por outro lado a questão da equidade. Acho que estes aspectos, a economia consciente, nesse sentido social, cultural e ambiental, a solidariedade, a equidade e a valorização da vida humana, acho que são aspectos que o pós-Covid tem que nos trazer à luz e nós temos que ser capazes de valorizar muito mais. Eu já da outra vez falei de um que para mim também é muito importante, que é a investigação científica. Porque sem a investigação científica e os dados certos, também ouvir os investigadores, o conhecimento local e todos estes trabalhos que podem estar a ser feitos e que podem ajudar e permitir com que os decisores possam tomar boas ou melhores decisões adaptadas e não serem simplesmente um copy-paste daquilo que nos outros países está a ser feito, porque já houve outras crises financeiras no mundo, já houve outras grandes epidemias que levaram milhões de seres humanos e criaram impactos e crises financeiras que também abalaram o mundo. Mas esta, numa fase em que nós falávamos de calamidade ambiental, que se não parássemos naquele momento, que não teríamos outra oportunidade, tem também que servir para isto, não é? Economia, então, é que nós queremos só retomar e ali onde estávamos e damos continuidade, ou vamos então mesmo fazer um reset, mesmo não é só do software, mas vamos mesmo fazer um recomeçar. Quem é que nós devemos escutar? E o escutar é neste sentido da investigação dos dados e na produção de conhecimento. Que oportunidades excepcionais nos podem surgir aqui, mesmo para as pessoas que nós estamos a dizer que vão perder o emprego. É o momento dos empreendedores olharem para si, recorrerem a todas as inteligências que têm, a todos os talentos que têm e não ficar à espera. O Estado não vai poder fazer tudo, mas o Estado tem responsabilidade sobre aspectos que dizem respeito à base. E agora aqui, doutora, nós cumprindo a nossa hora de diálogo,
Teríamos aí mais 6 minutos. Teríamos, mas está a ser uma grande aula, muitos comentários nas redes sociais e também a doutora depois terá acesso a isso. Muita gente não consegue ver agora porque está a trabalhar e muitos mandam mensagem, mandaram mensagem logo de manhã a questionar se haveria ou não e se depois podiam ver de forma remota mais tarde, mas ainda assim, doutora, voltando aqui ao nosso diálogo, uma das iniciativas a nível da melhoria ou das intenções de melhoria de como se faz no país é designada a Academia BAE, onde a doutora exerce a sua função de gestão. O que é isso, Academia BAE? Quais são os projetos que existem e como é que os nossos amigos internautas podem contactar a Academia? O que é que lá vão encontrar e como podem aceder aos cursos que existem? Doutora, temos 6 minutos para falar sobre isso. Está bem. Eu ainda, desculpe-me, só tomar um minuto por causa da questão do estado de espírito, que talvez eu tenha mesmo de fazer esse reforço. O estado de espírito das pessoas é de alguma fragilidade. Nós estamos todos muito preocupados, com muito receio, com muitas incertezas à volta, portanto... Foram muitos questionamentos à volta disso, não é? A minha recomendação, se é que eu tenho o direito e essa possibilidade de o fazer, seria nós, por um lado, precisamos de focar a atenção na informação com qualidade e reduzir ao máximo o excesso de ruído e de informação excessiva e de aquilo que se está a fazer no país A, no país B, no país C, como se fossem verdades aplicáveis ao nosso país também, como está a ser feito nos outros, e como se nós tivéssemos de estar a fazer exatamente daquela forma. Portanto, é muito importante que se fixe um horário, um momento para eu saber, porque eu preciso de conhecer, porque o grande problema deste vírus é também o não sabermos tanto sobre ele. Então eu preciso de ter informação, mas é uma informação que me baste. Naquele dia eu só vou ter X tempo, 1 hora, para eu dedicar a adquirir informação, por um lado, sobre a evolução do quadro epidemiológico, da informação sobre os acontecimentos nos outros países e as recuperações, sobretudo as recuperações são muito importantes, que medicação, que terapias é que surgiram, mas de fontes fidedignas, fontes que são válidas, internacionalmente reconhecidas. Por outro lado, há uma coisa que temos que ter a certeza, a investigação científica e a ciência evoluiu muitíssimo. E, portanto, nós, com certeza, como seres humanos, já fizemos tanto, nós vamos conseguir descobrir um tratamento e vamos conseguir encontrar uma solução. Noutros países mais evoluídos à volta portanto, do ponto de vista da investigação científica, farão mais rapidamente e nós teremos, com certeza, também de, enquanto isso, respeitar aquilo que diz respeito à prevenção, porque não temos ainda o tratamento e a prevenção é importante. A nossa economia não pode entrar em queda livre também. Aquilo que nós pudermos fazer e ser minimamente produtivos, sermos criativos e termos flexibilidade mental para mantermos vivas e alerta as nossas empresas e o nosso trabalho, fantástica estas soluções, pessoas estão a vender máscaras, todas estas ideias, lavatórios feitos de tambores, são criatividades, são situações e oportunidades que estão a surgir deste momento tão difícil. Mas também respirar fundo, usufruir do bem que é ter a oportunidade de estarmos com as nossas famílias, mas estar bem,
vamos aproveitar para dialogar mais, até para nos conhecermos mais. Há pessoas a agredirem-se Ok. não se conhecerem tão bem e porque estão a ficar demasiado tempo juntas, demasiado entre aspas, não ficavam tanto e se calhar não tinham conhecimento de alguns detalhes que agora estão a ficar a saber. Então vamos aproveitar para conhecer os detalhes e encontrar mecanismos de tolerar esses detalhes, mas também ajudar os outros a melhorarem aquilo que é possível. Nós não podemos querer mudar as pessoas de um momento para o outro, mas vamos usufruir também desse lado. Os nossos filhos que tantas vezes não nos veem, vamos olhar para eles e vamos vê-los, vamos estar com eles, jogar, ouvir histórias, contar histórias, até das nossas famílias. Uhum. E respirar fundo ajuda a oxigenar o cérebro, ajuda a acalmar, diminui a velocidade dos neurotransmissores e, portanto, ajuda-nos a fazer este exercício e fazer exercício físico, mesmo dentro de uma sala. Se nós queimarmos umas quantas calorias, Ok. talvez canalizemos a atenção para os outros e não canalizemos a atenção para descarregar essa energia e não descarregar nos outros indevidamente. Em relação à academia, eu diria, estas eram apenas algumas recomendações, há várias outras e às vezes precisamos do recurso a outro tipo de terapias ou naturais ou medicamentosas. Nós precisamos também de continuar a estudar e a aprender. Aquilo que nós fazemos na Academia BAI é exatamente um investimento grande no conhecimento. Acaba por ser, nós chamamos a Academia BAI uma academia de vida. Nós criamos um espaço, eu faço parte e entrei para este projeto na fase do desenho do conceito. E, portanto, o que é que poderíamos... É todo um trabalho de equipa, com valências, talentos e especialidades e áreas de saber diferentes. E, portanto, nós temos um centro de formação profissional e um instituto superior. Portanto, nós temos também 2 órgãos reguladores diferentes, o Ministério do Ensino Superior e o INEFOP, portanto, MAPTES. Por outro lado, porque estamos absolutamente convencidos que é fundamental, além deste desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, haver uma consciência cultural e por isso adicionamos complementarmente atividades que nós designamos atividades culturais. Portanto, e temos um centro cultural onde desenvolvemos palestras, conferências, exposições, concertos, porque para os nossos alunos, e não são só os nossos, porque está aberto a todos. Nós temos essa abertura e essas são as atividades que nós, para os nossos alunos, são extracurriculares e que são gratuitas. E, portanto, na verdade, nós geramos receita por via das outras áreas, a formação profissional que tem nível elementar, intermédio e executivo, e o ensino superior, que tem as licenciaturas em Contabilidade e Finanças, Informática de Gestão Financeira e Gestão Bancária e de Seguros. Estas são responsáveis pela geração da receita, que em parte, ou uma parte dela, é investida também nas outras atividades, que são as atividades culturais, e que nós criamos oportunidade para algumas pessoas que não têm acesso de outro modo, possam usufruir destas atividades culturais a título gratuito, poesia à quarta-feira. Numa pura responsabilidade social, não é? Completamente. Quer dizer, porque o que está aqui em causa é a valorização da educação, e a educação como um todo exige que nós tenhamos essa capacidade de exercício, quer do pensamento, quer da cultura e de experimentar e até termos a possibilidade de ouvirmos opiniões diversas sobre determinadas coisas para criarmos o nosso próprio raciocínio, o nosso conceito e a nossa apreciação sobre determinados temas.
Esta é a Academia BAE, que serve não só, temos trabalhado muito com o setor privado, mas também temos tido muitas solicitações, agora até mais nestes 2 últimos anos, também do setor público. Mesmo as atividades que desenvolvemos sobre o desenvolvimento de competências comportamentais, organização de team buildings, ajudar a que as equipas sejam coesas, algo que nos vai faltar muito neste momento. Nós temos trabalhado não só com o privado, mas também com o Estado. Vamos precisar todos de muita motivação, vamos precisar de ter capacidade e vontade de melhorar o nosso conhecimento, e isso é a autorresponsabilidade. Temos que investir em nós, temos que ser criativos, temos que ter uma capacidade de também, enquanto gestores, influenciarmos e trazermos as nossas equipas para aquilo que é o caminho que queremos seguir. E, portanto, juntos, e se estivermos coesos, com certeza o Covid, depois de passar, há outras oportunidades que podem surgir e haverá outras situações que não só o Covid, nós temos que estar preparados para as várias vicissitudes e circunstâncias menos boas, então temos que ser capazes de lutar e ser fortes. Doutora Noelma, muito obrigado pelas grandes lições que partilhou conosco. Verdadeiramente o país está a precisar de pessoas mais positivas, pessoas não conformadas, pessoas que treinam o ego, não é? Que são capazes de explorar o ego para benefício próprio, mas acima de tudo para o bem da coletividade. A doutora usou várias vezes a expressão ética, que os outros interlocutores também abordaram, a ética, mas no sentido de maior transparência nos atos, quer público, quer privados, maior controle, autoconhecimento, ou seja, temos que aprender a buscar não só habilidades e competências técnicas, mas, acima de tudo, habilidades e competências cognitivas que nos vão ajudar cada vez mais a sermos pessoas melhores. A Câmara Madeira falou em bons seres humanos e não sermos fraude humana. Ou seja, se todos nós lutarmos para sermos bons seres humanos, em princípio teremos a sociedade bem mais evoluída e se quisermos uma sociedade mais sustentada. Doutora Noelma, quem quiser ouvir a doutora amanhã, sei que estará às 16 horas, já é dia 5 de maio, no divã da Noelma Viegas de Abreu, acho que por via do canal da Academia BAE, nós vamos ficar atentos. É claro, 16 horas vai coincidir com a nossa entrevista aqui ao professor Flávio Inocêncio, vamos analisar um pouco a questão do petróleo e gás e recursos energéticos, uma perspectiva analítica não só do contexto, mas aquilo que são os desafios que o mercado por si só impõe ao setor dos petróleos e também das renovações, renovações não diria, da produção de energia alternativa para o setor produtivo. Esta semana teremos, para além do professor Flávio Inocêncio, a professora Kátia Gabriel, o professor Isaac Paz, o professor Celso Silva e o professor Belisário dos Santos, todos numa análise transversal do principal tema, os efeitos sociais e econômicos do confinamento social. Doutora Noelma, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, José. Nós temos de aproveitar estas sinergias todas e complementarmos. Amanhã
Pronto, foi uma pena, uma coincidência. Da próxima vez podemos articular também. De qualquer modo, também agradecer, até porque o Centro de Estudos, e esta é uma parceria que eu e o professor José Otávio, portanto, as nossas instituições também querem construir mais robusta e, por isso, vamos continuar também a criar oportunidades para fazermos coisas juntos. Vamos anunciar mais à frente, mas de qualquer modo quero agradecer muito esta oportunidade e vou continuar também a assistir e a aprender com os colegas que vêm a seguir e consigo também com todos os nossos ouvintes e participantes. Espero que continuem atentos a querer partilhar ideias e aprender e que estejamos todos juntos para uma vida numa outra norma, num outro novo normal, mas também com muita energia e com vontade de vencer. Obrigada. Professor Carlos Lopes aconselha a não pararmos, ainda que a Covid termina, ou seja, o pós-Covid tem que estimular essa partilha de conhecimento fora dos quatro cantos, não é? Que se gerou de facto aqui um movimento tão forte que desde que seja, como há bocadinho estávamos a falar, desde que ele seja autêntico, genuíno e ético e com qualidade, vai valer a pena. Obrigada. Obrigado, professora, um abraço e bom trabalho. Obrigada igualmente. Adeus. Então, uma iniciativa do Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Sociais da Universidade Agostinho Neto, uma pesquisa em torno dos efeitos sociais e econômicos do confinamento social. Terminamos ontem o inquérito. O desafio dos pesquisadores é lançar o relatório nos próximos dias, para bem do país e do mundo. Muito obrigado pela vossa presença. Um abraço a todos os internautas que estiveram a interagir conosco. Até amanhã às 16 horas com o professor Flávio Inocêncio para falar do tema petróleo e gás, recursos energéticos e os desafios do futuro. Um abraço, estamos juntos.